Queridos irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor continue sendo uma marca na vida de cada um de nós. Hoje à noite nós temos a alegria de ter conosco o pastor Rafael Gontijo. Ele é um dos copastores da Igreja Presbiteriana Nacional que atua num campo da nossa igreja em Santa Luz, no sul do Piauí, aquela cidade querida dessa igreja, com a qual nós temos um relacionamento afetivo muito grande desde 2006, quando nós fizemos o nosso primeiro projeto Missionários Voluntários no Brasil. O anterior tinha sido na Guiné-Bissau. E depois, em 2013, nós retornamos ali, quando nós fizemos, no final daquele ano, uma parceria com o Child Fund Brasil para o estabelecimento do nosso projeto da ponte social na cidade de Santa Luz. O reverendo Rafael está acompanhado da esposa, Emília. Está por ali, Emília? Por favor, Emília, fique em pé. Eles têm 3 filhos que estão lá no Vinde Meninos e Meninas. O Rafael... Ele não é Júnior nem filho, mas é Rafael também, mas é o filho dele, tá? Só o nome que não tem ali, a tradicional, né? É com PH, por isso é diferente, o dele é com F. Ok, Rafael, que é o filho mais velho, a Ana Beatriz, que é uma graça, uma princesa, e o Josué, que é pequenininho, tem alguns meses, uma família muito querida, muito abençoada por Deus, são todos muito talentosos, e nós temos com o reverendo Rafael uma parceria com a Igreja Presbiteriana de Teresina. Está falhando aí? Oi, som, melhorou. Nós temos uma parceria com a Igreja Presbiteriana de Teresina. Ele é, primeira igreja, ele é do Presbitério do Piauí, e o nosso conselho, com o conselho da Igreja de Teresina, tem essa parceria de modo que ele, mesmo ele sendo pastor de outro presbitério, ele atua no campo da nossa congregação e nós somos os responsáveis por esse campo e temos sido abençoados há pouco mais de um ano com o trabalho do reverendo Rafael e da sua família ali. Não sei se você sabe, mas em Santa Luz nós temos mais de 1.400 crianças apadrinhadas, a metade delas pela nossa igreja e as demais por outras igrejas presbiterianas também, que abraçaram esse projeto, e nós então procuramos, por meio da social, promover transformação social sustentável e a evangelização. Esta a cargo da igreja, nós aqui, nós como padrinhos, pastor lá, os nossos membros lá naquela igreja, atuando para evangelizarmos e também auxiliarmos e abençoarmos aquela cidade que é considerada uma cidade, ou era, né, de extrema pobreza, e nós temos levado desenvolvimento social e principalmente salvação por meio do nosso trabalho. Reverendo, uma alegria tê-lo conosco aqui, que Deus possa usá-lo e abençoá-lo, e amanhã, quando vocês retornarem para Santa Luz, levem um abraço da Igreja Mãe aos nossos irmãos, que vocês façam uma ótima viagem e Deus os guarde no caminho. Deus abençoe. Querida igreja, graça e paz, quero dizer que é uma alegria poder estar aqui nesta noite, nosso coração, meu, da minha família, está alegre por poder estar junto com vocês, nós que somos também, fazemos parte, né, dessa grande família IPN, porém, um pouquinho mais longe, né, a praticamente 1.200 quilômetros daqui. Bom, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para vocês, mas antes de ler o texto, de nós abrirmos a Bíblia, eu quero só fazer aqui uma justificativa, o porquê dessa palavra, dessa passagem que vamos meditar, que está lá em Atos, capítulo 3, de versículos 1 a 10. Eu preguei esse sermão em março de 2019, numa igreja lá de Teresina, igreja presbiteriana, onde eu trabalhava também como pastor, e eu não conhecia o Child Fund, não conhecia Santa Luz, nunca tinha ouvido falar. Até que foi o presbítero Gerson Pacheco, foi lá, nesse dia, pela providência de Deus, eu preguei esse sermão, e ele, por coincidência, né, pela providência de Deus, estava lá no dia, ele foi apresentar, então, o projeto da Child Fund e a questão do apadrinhamento e falar de Santa Luz, neste mesmo dia. Então, eu lembro que após o sermão, depois do culto, ele foi apresentar a igreja, e eu lembro da empolgação do presbítero Gerson,
após a exposição desse texto, porque tem muito a ver. Então, o que eu quero falar um pouco nesta noite tem muito a ver com Santa Luz, e é uma palavra que me sustenta neste campo missionário onde estou atuando. Então, quero compartilhar com a igreja. Então, quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Ouçamos com fé e atenção a palavra do nosso Deus nesta noite, que nos diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo e gracioso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. A Tua igreja nesta noite seja animada, exortada, Senhor Deus, para seguir firme na obra que o Senhor tem para ela. Nos abençoe e fale aos nossos corações nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de prosseguirmos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marco Antônio, que tem sido um líder na minha vida, tem sido um instrumento de bênção. Então, obrigado, pastor Marco Antônio, pelo cuidado, carinho, também aos copastores aqui da IPN, que me acolheram, que são companheiros, obrigado também pelo carinho, pelas orações, pelo apoio. Ao conselho aqui da IPN, também o meu muito obrigado, por todo o carinho dispensado a mim, a minha família, ali em Santa Luz. E também essa querida igreja, certamente que tem muitos padrinhos, eu sei que muitos aqui têm um carinho muito especial por Santa Luz, tem afiliados lá. Então, obrigado por todo o apoio, por toda oração, que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Conta-se que Tomás de Aquino, impressionado com a riqueza da igreja, no século XIII, ouviu a seguinte afirmação do Papa Inocêncio IV. Não podemos dizer como Pedro, disse o Papa, não possuo nem ouro nem prata. Então, Aquino respondeu, pode ser por isso que não podemos dizer, levanta e anda? Eu não sei, irmãos, se essa história ela é verídica ou não, mas ela nos ajuda a entender um pouco essa passagem. Não há nenhum problema, irmãos, uma igreja ter dinheiro e ajudar financeiramente os necessitados. Não há nenhum problema nisso. O problema é ela não ser despenseira do poder e da graça de Deus às pessoas em necessidade. Eu quero que você ouça a mensagem desta noite com o seguinte tema: a igreja possui o poder de Deus para dar aos necessitados. Mais uma vez, a igreja possui o poder de Deus para dar aos necessitados.
Nós estamos aqui, irmãos, no livro de Atos. E o livro de Atos, ele mostra a continuação da obra de Cristo Jesus, agora por meio dos apóstolos. É assim que Lucas começa escrevendo o livro de Atos, dizendo que agora ele está no segundo livro, porque o primeiro foi aquilo que Cristo começou a fazer, ou seja, agora Atos vai mostrar a continuidade, então, do que Cristo começou a fazer, só que agora por meio dos apóstolos. Então, em Atos nós vamos ver a propagação do Evangelho de Cristo e o crescimento da igreja. E o milagre que nós estamos diante dele aqui, nesse texto, é uma ilustração dos prodígios e dos sinais que os apóstolos operaram. Então, o Lucas agora ele adentra e mostra um desses prodígios, um desses milagres acontecendo. E o foco, irmãos, dessa passagem não está na pessoa do paralítico, mas está no apóstolo Pedro, nos apóstolos que são os líderes novos que estão surgindo ali, fazendo o contraste com a liderança antiga judaica, a liderança do templo. Então Pedro aqui ele está representando a igreja da nova aliança. E aí eu quero que você ouça esse sermão, eu quero dividir ele em 3 partes aqui com você nessa noite. A primeira, nós vamos ver o cenário do milagre. Na segunda parte, nós vamos ver o momento do milagre. E na terceira parte, nós vamos ver o resultado do milagre. Na primeira parte, então, no cenário do milagre, os versículos 1 e 2, nós vamos ver, então, quem são os agentes do milagre. E aí voltamos os nossos olhos para o versículo 1, que nos diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então nós temos aqui, irmãos, os agentes, aqueles que iriam então realizar esse milagre, que são os apóstolos Pedro e João. E o lugar é o templo, e a hora também nos é informada que foi a hora nona, que são 3 horas da tarde. Então este é o cenário, e mais uma vez, nós precisamos entender que o livro de Atos é um livro de transição, porque nós estamos saindo aqui da antiga aliança para a nova aliança. Nós estamos saindo aqui da obra de Jesus, do ministério de Jesus, para o ministério dos apóstolos. E nós estamos saindo também da transição dos líderes do templo, dos sacerdotes, para os líderes da igreja, que são os apóstolos. Então, Atos é esse livro de transição, porque o templo seria destruído, e a liderança judaica, a liderança religiosa ali da antiga aliança, iria o quê? Se acabar. E estava surgindo, então, uma nova liderança. Por isso que os apóstolos estão em evidência no livro de Atos. Nos primeiros 7 capítulos, nós vemos o apóstolo Pedro, e depois, nos últimos capítulos de Atos, nós vemos o apóstolo Paulo indo aos gentios. E aí também, no versículo 2, nós temos a informação de quem é o homem que iria receber o milagre. Então o texto nos diz, lá no versículo 2, que era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então observe, esse homem, ele era paralítico há mais de 40 anos. Isso o texto vai nos informar um pouco mais embaixo. Então, observe quem era esse homem. Ele não podia andar, ou seja, ele tinha que ser carregado para ser colocado na porta do templo. Segundo, ele não podia trabalhar, ele tinha que mendigar, porque ele era paralítico. E terceiro, ele não podia entrar no templo, porque era proibido. Existia na lei de Moisés a proibição, então, de que o coxo entrasse no templo. Então ele ficava apenas na porta. Então essas são as características desse homem. Então esses detalhes, meus irmãos, nos mostram a condição miserável daquele homem. Ele não podia então fazer nada para alterar a sua triste realidade. Ele dependia de uma intervenção divina. E aí é o que o texto vai nos mostrar agora, na segunda parte, o momento do milagre, nos versículos 3 a 8. E eu quero dividir esse momento do milagre em 3 etapas. A
primeira, o que nós vemos acontecer aqui? O que o texto vai nos informar? Volte seus olhos, versículo 3 em diante, nos diz assim: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Irmãos, eu quero que você perceba aqui neste texto que acabamos de ler, o jogo de olhares que está acontecendo. Primeiro, o paralítico está vendo que os apóstolos estão se aproximando do templo, e ele está meio que assim, cabisbaixo, vendo que eles estão subindo ao templo. Depois o texto nos informa então que os apóstolos fixaram seus olhos naquele paralítico. Diferente, inclusive, da maioria das pessoas. Porque é muito comum quando, sei com você, às vezes, né, você está ali no carro, no sinal, e chega ali uma pessoa que está mendigando, pedindo alguma ajuda, nós nem olhamos. A nossa tendência é desviarmos o olhar daquelas pessoas que estão em necessidade. Mas aqui o texto está nos mostrando que os apóstolos fixaram os olhos naquele homem. O terceiro, os apóstolos então agora ordenam ao paralítico que olhem para ele. Para eles, olhe para nós. Certamente não estava olhando. E aí o texto nos mostra, em quarto lugar, que o paralítico então passou a olhar atentamente para os apóstolos, dando atenção a eles. Então veja que interessante. Esse jogo de olhares, meus irmãos, antecedeu ao milagre. Veja a importância disso. Depois que essa troca de olhares é feita e que o paralítico então está dando atenção aos apóstolos, aí sim acontece o milagre. Então precisou dos olhares estarem na direção certa. E aí o apóstolo Pedro, quando tem a atenção daquele homem, ele dá uma palavra de ordem da parte de Deus para aquele homem. E é o que nós vemos então no segundo momento do milagre. E o que o segundo momento nos mostra? A posse preciosa que fundamentou este milagre. Volte seus olhos aí no versículo 6, veja o que Pedro disse. Pedro lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. Os apóstolos, meus irmãos, não possuíam dinheiro. É isso que Pedro disse. Eu não sei se você já observou, mas os dinheiros arrecadados e ofertados naquela época, o texto diz em Atos dos Apóstolos, que eram depositados aos pés deles. Mas, ainda assim, eles não possuíam o quê? Dinheiro. Isso mostra que os apóstolos não tomavam posse desse dinheiro. Os apóstolos também estavam obedecendo ao mandamento do seu Senhor. O que Jesus disse a eles quando os enviou? Lá em Mateus 10, 8, 9, nós lemos o seguinte: Jesus disse a eles: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Então eles estavam seguindo aqui o mandamento do Senhor Jesus sobre a vida deles. Então Pedro, ele não tinha nada de valor para dar àquele homem. E aquele homem estava esperando o quê? Uma contribuição, um dinheiro, ou uma prata, ou um ouro. Mas Pedro está dizendo para ele o seguinte: eu não possuo prata e ouro, mas eu possuo algo muito mais precioso. Então veja que Pedro está falando que ele tinha posse de algo de muito maior valor do que o dinheiro. E o que o apóstolo Pedro então possuía, meus irmãos? Qual era a posse preciosa dos apóstolos? Nós vemos também isso em Atos, é o poder de Deus, é o Espírito Santo habitando na vida dos apóstolos. Jesus também, antes da sua ascensão, disse aos apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós,
o Espírito Santo. Então, o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui é usando aquilo que ele tinha, que é o poder de Deus habitando na vida dele. Então, Pedro deu ao paralítico a cura da sua terrível deficiência física pelo poder de Cristo, que habitava nele por meio do Espírito Santo. Então, observe que o milagre, ele foi em nome de Jesus Cristo. E de acordo, meus irmãos, com o pensamento hebreu, o nome, ele representava a própria pessoa. Então, quando se usava o nome de Jesus Cristo, invocava-se o próprio Cristo, o seu poder e a sua autoridade. Então, esse era o pensamento do hebreu, esse era o pensamento dos apóstolos. Então, não foi Pedro, meus irmãos, o texto é claro quanto a isso, quem curou aquele homem, mas o poder de Cristo que estava nele. E o apóstolo Pedro vai reconhecer isso logo depois que ele vai pregar no templo, como diz Atos 3,12, ele mesmo disse: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro, o apóstolo Pedro deixa claro que o que ele fez não foi por ele mesmo, mas foi pelo poder de Cristo Jesus. E o paralítico, então, ele teve fé no nome de Jesus. Também Atos 3,16 vai nos mostrar isso. Paulo disse: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ou seja, o milagre, meus irmãos, ele aconteceu pelo poder de Cristo Jesus e pela fé que aquele homem depositou no nome de Jesus. É isso que está nos mostrando o texto. E o terceiro momento do milagre, que eu quero também que você entenda a importância do movimento natural, porque aqui nós estamos vendo uma intervenção divina, mas agora nós vamos ver também um momento onde tanto o apóstolo Pedro como o paralítico se movem naturalmente para que esse milagre aconteça. Então nós vamos ver agora as atitudes corretas que acompanharam o milagre. Lá nos versículos 7 e 8, mais uma vez, leia comigo. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então observe a primeira atitude aqui do apóstolo Pedro. Assim que Pedro então profere a palavra de Deus, uma palavra de ordem para o paralítico, o que ele faz em seguida? Ele estende a sua mão para o paralítico, para o ajudar a levantar. Então veja que o apóstolo Pedro não só falou e profetizou, mas ele o ajudou. Ele estendeu a sua mão para aquele homem. E observe as atitudes do paralítico. O texto diz que ele se pôs em pé e passou a andar. E não só isso, ele entrou no templo e passou a louvar a Deus. Meus irmãos, essas atitudes humanas acompanham o milagre. É isso que o texto está nos mostrando. Nós podemos proferir uma palavra a alguém, mas nós também devemos estender o braço a esse alguém e ajudar essa pessoa. Mas aqueles que estão recebendo a palavra também devem se colocar de pé. Também deve começar a andar, entrar no templo e louvar a Deus. E meus irmãos, observe o contraste que existe entre os versículos 2, o homem que vimos, coxo de nascença, com o versículo 8. No versículo 2, nós vemos um homem coxo,
fora do templo e mendigando. E aqui no versículo 8, agora nós vemos esse mesmo homem andando dentro do templo e louvando a Deus. A transformação, a mudança que aconteceu após a intervenção divina. E esse, meus irmãos, é o verdadeiro milagre. Antes, uma vida sem Deus, agora uma vida com Deus. É isso que esse texto está nos mostrando. E em terceiro e último ponto desse sermão, nós vemos o resultado, então, do milagre, nos versículos 9 a 10. Volte seus olhos mais uma vez para o texto, que nos diz assim: viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então veja, o resultado, ele causou então admiração e assombro diante das pessoas. Então veja que eles perceberam que aquele homem que estava dentro do templo, andando, saltando, como diz o texto, e louvando a Deus, era o mesmo que ficava lá fora, há mais de 40 anos, paralítico de nascença. Então, o milagre que nós vemos, o que esse texto mostra, meus irmãos, é um milagre plenamente o quê? Verificável e confiável. Diferente dos supostos milagres realizados nos dias de hoje. Então veja que o texto é muito claro quanto a isso, que os prodígios e sinais que os apóstolos operaram eram coisas palpáveis, coisas extraordinárias, e que causavam o quê? Assombro e admiração. E é isso que deve causar na vida das pessoas. A obra de Deus na vida de uma pessoa causa admiração nas pessoas, causa até mesmo estranheza e esse assombro. O que aconteceu com a vida dessa pessoa? Esse é o texto, meus irmãos. E agora eu quero, diante daquilo que ouvimos, que entendemos dessa passagem, eu quero tirar para nós, nessa noite, 3 aplicações. Só tomar uma água aqui. Então, irmãos, diante do que ouvimos e entendemos nessa passagem, eu quero trazer para a igreja aqui 3 aplicações. Primeira verdade para nós: a igreja deve ir ao encontro dos necessitados. Essa é uma verdade evidente nesse texto. Meus irmãos, existem muitas pessoas paralisadas por causa do pecado. A condição daquele paralítico retrata, então, o estado em que muitas pessoas se encontram. E aqui, é claro, nós precisamos de entender e olhar para as pessoas, não fisicamente, mas também espiritualmente. Porque quando lemos as Escrituras, aquilo que foi realizado no natural tem implicações, o quê? Espirituais. Então, meus irmãos, muitas pessoas não estão andando com Deus. Existem muitas pessoas que estão fora da igreja, como aquele homem que estava à porta do templo. E existem muitas pessoas que estão mendigando coisas terrenas. E se olharmos atentamente, meus irmãos, nós encontraremos pessoas, então, em necessidade por todos os lugares, por todos os lados. Basta estarmos o quê? Atentos e olharmos para essas pessoas. Pessoas, então, em sofrimento de vários tipos. Nós sabemos, você sabe disso, pessoas com depressão, pessoas com doença, pessoas vivendo na miséria, pessoas sofrendo por abuso e por uma série de outras intercorrências difíceis. Existem pessoas também paralisadas pelo pecado, pessoas que estão escravas de um adultério, escravas da prostituição, ou das drogas, ou de conflitos na vida.
Então, por todos os lados, nós vemos pessoas em necessidade. E a igreja, irmãos, é um instrumento de Deus, então, para ajudar essas pessoas. Nós fomos vocacionados por Deus, habilitados por Deus para ajudarmos pessoas em necessidade. Então, eu e você devemos ir ao encontro dessas pessoas para ajudá-las. E aqui eu quero, meus irmãos, louvar a Deus pelo trabalho da IPN. Quando eu conheci a IPN, quando surgiu esta oportunidade de ir para Santa Luz, e eu percebi quanto trabalho a IPN faz, quantos ministérios a IPN tem, e eu me alegrei muito com isso, meus irmãos. Então, são várias as frentes de trabalho hoje, dentro dessa igreja. Por exemplo, a Ponte Social, que é um projeto ao qual eu participo e tenho o privilégio de poder servir ao Senhor nesse projeto. Existe também os Amigos na Dor. Recentemente também estou podendo participar, contribuir. O projeto Resgate, irmãos que saem às ruas ajudando os moradores de rua. Missões, agora aconselhamento bíblico e tantas outras frentes de trabalho. Que bênção, meus irmãos. Esse é o papel da igreja. Eu quero, assim, diante dessa palavra, dizer para esta igreja: continuem cumprindo esse glorioso dever, que é ajudar as pessoas em necessidade. Então, a liderança da IPN não desanime diante dos desafios, e são muitos. Tenho participado lá no Amigos na Dor e vejo quantas pessoas em sofrimento nesse país. Quantas pessoas. Lá em Santa Luz, quantas pessoas em necessidade. E também uma palavra aos membros: se envolvam com esses ministérios. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, assim como nós vimos aqui o apóstolo Pedro. Não foi por ele, irmãos, mas foi pelo poder de Deus habitando neles. E eu quero aqui também, nesse primeiro ponto, nessa primeira aplicação, abrir um parênteses. Eu não conheço todos que estão aqui. Talvez você seja uma pessoa paralisada também espiritualmente. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. E a pergunta que eu faço para você refletir mesmo diante dessa palavra que ouvimos: você está andando com Deus ou você se encontra paralisado espiritualmente? Como está a sua vida? Você está dentro da igreja de Cristo ou se encontra apenas na porta? Ainda não entrou, não se tornou membro de uma igreja. Você está vivendo uma vida de louvor a Deus ou você se encontra mendigando coisas terrenas? Eu não sei qual é a sua situação, mas pense nisso. Se a sua resposta for não a essas perguntas, eu quero lhe dizer nessa noite: creia hoje na palavra de Deus. Pedro disse àquele paralítico: em nome de Jesus Cristo, anda. Então veja que a palavra de Deus curou aquele homem e o fez andar. Então, o que eu digo para você nessa noite, e a orientação das Escrituras para você nessa noite é: creia na palavra de Deus, se arrependa, confesse a Cristo como seu Salvador e seja batizado para que você faça parte, então, e seja achado dentro da igreja, vivendo uma vida para a glória de Deus. Lembre-se também das atitudes do paralítico ao receber a palavra. Quando nós recebemos a palavra de Deus, e é nela que está o poder, é ela que nos transforma, é ela que muda a nossa realidade, mas nós também temos de nos movimentar, temos de ter atitudes que são coerentes com a palavra que estamos recebendo. Então lembre-se que aquele homem, ele aceitou a ajuda de Pedro para se levantar. Então, se você se encontra paralisado pelo pecado, ou uma situação difícil, fora da igreja, aceite a mão estendida dos pastores dessa igreja, porque eles estão aqui para ajudar você e tirar você da situação atual que você se encontra. Lembre-se também que ele se pôs de pé e passou a andar.
Então isso nos mostra a importância de nos movimentarmos em fé. Uma vez que ouvimos uma palavra, nós devemos andar segundo esta palavra. Não fique parado. Tenha atitudes de fé diante da palavra de Deus que você tem recebido. E também lembre-se que ele entrou no templo para louvar a Deus. E isso mostra então que você, que ainda se encontra fora da igreja, deve ser batizado e ser achado dentro da igreja. Seja membro de uma igreja de Cristo Jesus. Meus irmãos, a segunda verdade desse texto que eu tiro para nós nessa noite é a seguinte: a igreja deve olhar para os necessitados e chamar a atenção deles para si. Mais uma vez, a igreja deve olhar para as pessoas em necessidade e deve atrair a atenção e os olhares das pessoas em necessidade para si. Nós vimos então que Pedro e João, eles quando encontraram aquele paralítico, eles fixaram os olhos nele. E como membro da igreja de Cristo, você tem olhado para quem precisa? Ou você tem desviado o seu olhar das pessoas em necessidade? Nós temos que fazer como Pedro. Não podemos nos esquivar de ajudar as pessoas que necessitam. Então, que você possa ser encorajado, através da vida do apóstolo Pedro, através dessa passagem, a olhar para as pessoas em necessidade. E também nós vimos que Pedro chamou a atenção do paralítico para si. E você? Você tem dito como Pedro: olha para mim, porque tenho algo a te oferecer? É assim que você tem agido com as pessoas em necessidade? Porque você precisa de crer nisso, meu irmão. Você tem algo a oferecer às pessoas em necessidade. Nós vamos ver isso. Aquilo que você possui. Você é um instrumento nas mãos de Deus para ajudar pessoas em necessidade. Não porque sejamos bons, não porque você é bom, mas por causa do poder de Deus em nós. Como o próprio apóstolo Pedro disse: o que aconteceu não foi por mim, não foi pela minha piedade. Não. Aquilo que recebemos de Deus, meus irmãos, nós devemos dar. Lembra do que Cristo falou com seus apóstolos: de graça recebestes, de graça então dai. E aqui eu quero, diante dessa aplicação também, abrir um parênteses. Preste atenção nisso. Nós, membros da igreja de Cristo, todos nós devemos, meus irmãos, estar com os olhos voltados para os ministros do Evangelho. Essa é uma implicação desta passagem. Você deve olhar para os ministros do Evangelho e crer que vai receber algo da parte de Deus. Você não pode estar aqui diante de uma pregação, mas com um olhar distante, com a mente em outro lugar. Não faça isso, porque você vai perder a bênção de Deus e aquilo que Deus está falando à sua vida, que vai mudar a sua vida. Então nós, quando estamos diante da palavra de Deus, de um ministro que está pregando a palavra do Senhor, nós devemos estar o quê? Com os olhos atentos. Porque é de onde vem o quê? A solução, é de onde vem a resposta, é de onde vem o poder e aquilo que precisamos para as nossas vidas. Então esteja atento aonde a palavra de Deus está sendo pregada e ministrada, porque é dali que Deus vai operar na sua vida. E a terceira e última aplicação que eu trago para nós nesta noite é a seguinte: a igreja, ela deve oferecer aquilo que possui aos necessitados. A igreja deve oferecer aquilo que possui aos necessitados. Lembra que Pedro disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Irmãos, algumas igrejas correm o risco de dizer o seguinte: não temos o levanta e anda, mas em nome de Jesus temos o ouro e a prata.
Lembra da história, da citação que eu trouxe no início, de Tomás de Aquino? Ele exortou o Papa e disse, talvez a igreja é muito rica, ficou muito rica, e Tomás de Aquino disse, talvez seja por isso que vocês não podem dizer, levanta e anda. Mais uma vez, meus irmãos, eu não quero que você saia daqui com a mente confusa. Não há nenhum problema uma igreja ter dinheiro e ajudar financeiramente os necessitados. Não, de maneira nenhuma. E eu acho que as igrejas que têm riqueza, que têm condição financeira, elas são muito usadas por Deus quando eles têm um coração voltado para a obra do Senhor. Isso é belo e é lindo de ver. É necessário termos igrejas fortes e ricas, nós sabemos disso, para que o Evangelho avance, para que missões sejam então financiadas e sustentadas. O problema, meus irmãos, que nós vemos diante dessa passagem é uma igreja não ser despenseira do poder e da graça de Deus. E esse aqui é o problema. E é isso que esse texto está nos ensinando. Por um lado, meus irmãos, é claro que nós não podemos dizer como um Pedro a um paralítico hoje, em nome de Jesus, anda. Nós não vamos fazer isso. Não é isso que o texto está nos ensinando. Nós sabemos que a igreja, meus irmãos, não realiza mais prodígios e sinais como os apóstolos realizaram. Então não cabe a nós hoje ordenar como os apóstolos que os paralíticos andem, que os cegos vejam e que as pessoas sejam curadas de maneira extraordinária. Não! Nós sabemos que isso foi concedido aos apóstolos, e todos os milagres, todos os prodígios e sinais que foram operados, e nós vemos isso no Novo Testamento, somente foram feitos pelas mãos dos apóstolos. Nós não temos registro na história do cristianismo de ressurreição de mortos depois dos apóstolos, ou desses milagres e prodígios, não temos. Essa autoridade, ela foi concedida extraordinariamente aos apóstolos e àqueles que os cercaram em algum momento. É claro que Deus é um Deus de milagre, é claro que Deus pode curar uma pessoa milagrosamente. É claro, esse é o nosso Deus, é um Deus de poder, é um Deus de intervenção, é um Deus de milagres. Mas nós não estamos aqui, não estou falando que é para a igreja, então, passar a ordenar que as pessoas, que um paralítico levante, não é isso. Mas por outro lado, então, meus irmãos, ainda podemos dizer como Pedro, o que tenho, isso te dou. O que possuímos, irmãos, que podemos dar então às pessoas em necessidade. A Bíblia é clara quanto a isso. Nós temos o Espírito Santo, então, habitando em nós. Nós temos os dons do Espírito dado à igreja para servir uns aos outros na igreja e também fora aos perdidos e aos necessitados. Nós temos também a palavra de Deus, meus irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus, como nos diz o livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, a nossa vocação, irmãos, a vocação da igreja é oferecer o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então o poder de Deus está na sua palavra. Deus nos deu à igreja dois instrumentos divinos para a igreja: o Espírito Santo habitando em nós e a palavra de Deus, que é divina, que é eterna e que é poderosa. Então nós possuímos isso, irmãos. Essa é a posse preciosa que temos. Nós devemos usar isso a favor dos necessitados, das pessoas que estão sofrendo. Então a nossa vocação é oferecer o Evangelho, mas também a nossa vocação é servir com os dons que recebemos. Nós vemos isso em 1 Pedro 4,10, que nos diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Qual dom você recebeu de Deus? Pense nisso. Se você ainda não discerniu ou não entendeu, qual o dom de Deus
você recebeu. Romanos, capítulo 12, versículos 4 a 8, nos fala dessa variedade de dons, dessa diversidade de dons dada à igreja. Paulo nos diz assim: porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Qual é o seu dom, meu irmão? O que Deus colocou na sua vida, o que Deus deu a você, que você pode dar às pessoas em necessidade. Pense nisso. Você, que é membro do corpo de Cristo, certamente recebeu de Deus uma porção, um dom que deve ser usado. E nós vemos aqui que até a contribuição é um dom de Deus. Então, quando uma pessoa apadrinha, pastor Marco Antônio, um afilhado, lá uma criança, você está usando o dom. Você está contribuindo. Veja que você, então, pode ser usado por Deus de diversas formas. Aqueles que saem andando aí, por exemplo, como no Projeto Resgate, acompanhem lá o trabalho do pastor Navarrete, que vão lá aos moradores de rua. Gosto desse tipo de trabalho, já fiz bastante isso. Isso é um dom, exercer misericórdia. E sabe, meus irmãos, quando nós chegamos e vemos, porque essas situações são mais difíceis, quando você vê um morador de rua, eles têm tantas necessidades, tantas, eles são doentes ao extremo, são viciados, são escravos da droga, estão em situação de rua, em miséria, sem alimento, é tanta necessidade que você não sabe nem por onde começar, você se sente incapaz. Eu já tive essa sensação, não sei se você já teve. Sabe quando você está diante de uma pessoa, aí você vai vendo o quanto problema ela tem, e você chega à conclusão seguinte: eu não posso fazer nada por ela. Você se sente incapaz. Mas eu quero dizer essa noite, diante daquilo que estamos vendo nesta passagem, você é incapaz, mas para Deus tudo é possível. Deus pode mudar a vida daquela pessoa. Basta você crer no poder de Deus que habita em você e no dom de Deus que está na sua vida, e você pode ver aquela vida ser transformada, se essa for a vontade de Deus. Eu conheço histórias de pessoas que saíram da rua, que saíram de um submundo terrível, que têm a vida transformada hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Pela palavra de Deus. Minha vida foi assim. Pastor Marco Antônio, e alguns aqui sabem um pouco da minha história. Estive escravo também uma vez na minha vida. E a minha vida foi mudada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Então creia nisso. Aqueles que estão lá no Amigos na Dor, e eu passo por isso, não pense que porque nós somos pastores ou porque tem uma formação que não encontra dificuldade. Você tem que crer no dom que Deus lhe deu e na palavra de Deus que você tem, que pode dar àquelas pessoas. E essa palavra pode mudar a vida daquela pessoa. Então, qual o dom você recebeu de Deus, meus irmãos? Aquilo que você recebeu de graça, assim dá. Eu quero, então, concluir esta mensagem, lembrando você o seguinte: o milagre não levou as pessoas a se converterem a Cristo. É isso mesmo. O milagre que aconteceu com aquele paralítico não levou ninguém à conversão. O milagre, meus irmãos, apenas abriu a porta para que Pedro pudesse anunciar o Evangelho de Cristo lá dentro do templo. E é o que nós vemos na sequência, Atos 3, versículo 10 em diante, nós vamos ver que diz assim o texto, não vou ler todo, apenas o início: apegando-se ele a Pedro e a João, ou seja, o paralítico, apegando-se aos apóstolos, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão.
À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? E Pedro vai pregando então e vai expondo a palavra de Deus, até que em certa altura ele vai então convidar aqueles ouvintes o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E aí, depois da pregação de Pedro, nós vemos o que acontece. Os sacerdotes do templo entram lá e prendem os apóstolos Pedro e João, levam eles presos. Mas o que o texto nos mostra, meus irmãos? O que aconteceu após a pregação do apóstolo Pedro? Atos 4:4 nos diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então isso nos mostra, meus irmãos, que a fé, ela não vem por sinais e prodígios, mas pela pregação da palavra de Deus. E é isso que nos diz Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É o que nós devemos fazer, meus irmãos, simplesmente pregar a palavra de Cristo. Nós estamos aqui na IPN, no Cristo é suficiente, e é isso mesmo. O Evangelho de Cristo é suficiente para ajudar as pessoas em necessidade. E a fé vem acompanhada. A fé, ela vem pela pregação. Então, meus irmãos, a mensagem para vocês nessa noite é: a igreja possui o Evangelho de Cristo e os dons de Deus para dar aos necessitados. A igreja possui o poder de Deus para dar aos necessitados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Nacional, que vocês possam andar nessa fé e serem instrumentos nas mãos de Deus, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Santo e gracioso Deus, quero louvar e bendizer o nome do Senhor nesta noite, pela Tua palavra, Senhor Deus. Graças te damos, porque o Senhor deu à Tua igreja a Tua palavra, que é poderosa, Senhor. Foi por ela que fomos chamados, foi por ela que fomos salvos, foi por ela que fomos transformados, e por ela estamos sendo santificados, edificados e capacitados para a obra do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Também nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que foi dado a nós, que habita em nós e que dá o poder sobrenatural à Tua igreja para servir neste mundo e operar neste mundo. Que a igreja de Cristo, que a Igreja Presbiteriana Nacional, por meio dos dons que o Senhor deu a ela, possa servir, ó Deus, ser instrumento em Tuas mãos e servir aos necessitados. Que esta igreja, portanto, possa, Senhor Deus, ser despenseira do poder do Senhor que está nela, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.